tema da próxima palestra será Sistema Tributário Brasileiro. Para coordenar as atividades da mesa e também apresentar o mini currículo do palestrante, com a palavra Antônio Carlos de Moura Campos. Boa tarde a todos, amigos e amigas. Vamos iniciar a segunda parte do nosso seminário com a palestra do professor José Roberto Afonso, que é autor e consultor de diversos livros e artigos sobre economia e tributação, doutor em ciências econômicas, mestre em economia, atualmente pesquisador da Fundação Getúlio Vargas e assistente técnico do Senado Federal. Com a palavra, professor José Roberto Afonso. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, queria agradecer ao convite na Fresp. Mais uma oportunidade de estar aqui encontrando os nossos amigos de São Paulo. Alguns provavelmente vão ouvir aqui de novo, que já ouviram em outras oportunidades. E eu tive um problema de agenda e também o Cabreira, então foi bom. A gente trocou, e principalmente que ouvindo a exposição, né, do nosso amigo Márcio, acho que a minha exposição aqui em seguida ajuda um pouco, porque é o que ele estava apresentando para a América Latina, a gente vai trazer aqui um pouco para o Brasil. Eu ia pedir aos colegas se pudessem colocar o PowerPoint, que eu confesso que daqui eu não sei como é que projeta aí o arquivo que eu tinha enviado. E, de qualquer forma, eu não vou passar todos os slides. Para a gente ter aqui um pouquinho de tempo para o debate. Bom, a proposta que me foi feita de tema a abordar é o sistema tributário brasileiro. E acho que é esse mesmo aí. Deixa eu só ver. Eu só não sei aqui como é que eu troco para lá, para cá. Ah, já deu. Bom, primeiro, a gente tem confesso, a gente tem eu tenho uma dificuldade para falar sobre esse tema, e que não tem a ver nem com teoria nem fiscal nem de tributação, tem a ver com a língua portuguesa. Porque se a gente for ver no dicionário o que significa sistema, hoje no Brasil a gente tem qualquer coisa menos um sistema tributário. Principalmente se a gente pensar combinação de partes que coordenadas concorrem para certo fim, a forma de organização administrativa e assim por diante. Nosso sistema tributário deixou de ser um sistema, como indica a língua portuguesa, há alguns anos. E aqui eu já quero colocar a minha conclusão, que pessoalmente, inclusive, eu sou muito descrente sobre uma reforma tributária, porque você reforma algo que existe. Agora, algo que não existe, o que a gente, na verdade, estamos precisando fazer no Brasil é construir um novo sistema tributário, porque esse, já há algum tempo, deixou muito a desejar. Eu acho que não custa recordar, porque está assim, um pouco na ordem do dia, principalmente daqui a poucos dias, né, que vão fazer 50 anos do golpe militar. Embora o atual sistema tributário tenha sido implantado, né, nos primeiros anos do governo militar, a partir da emenda constitucional em 65, depois a Constituição de 67, para mim são os dois grandes atos que montaram esse sistema. Esse sistema foi baseado em sugestões de uma comissão de reforma tributária, que inclusive se reuniu na Fundação Getúlio Vargas, antes, inclusive, do golpe militar. Na verdade, desde os anos 60 já vinham sendo realizados estudos, inclusive trazendo muita gente do exterior, tanto para moldar a melhoria do imposto de renda, quanto sobretudo, para uma mudança extremamente inovadora e revolucionária na época, que foi adotar um imposto sobre valor adicionado, ou da família do imposto sobre valor adicionado,
no ICMS, no ICM, no VLCM, como no IPI. Na verdade, a gente, quando faz aqui, a gente faz... O Brasil é tudo grande, né? A gente não fez um, fez 2 impostos do tipo valor adicionado, e nenhum outro país no mundo, e nos anos 60, ainda não tinha adotado esse imposto em escala nacional. E eu acho que, inclusive, parte dos problemas que a gente tem hoje, a gente está pagando os pecados da nossa inovação de 50 anos atrás. Colocamos regime de crédito físico. O mundo inteiro é regime financeiro de apuração, né, do valor adicionado. Entrou, saiu, faz um balanço, uma conta muito simples. E aqui vocês, que estão aqui na sala, sabem muito bem qual é a complexidade que está por trás do regime físico. E colocamos o maior dos 2 impostos sobre o valor adicionado no âmbito subnacional, no âmbito dos estados. Ninguém tem isso. Quer dizer, as experiências que a gente tem do Canadá, da Índia, tem imposto sobre o valor adicionado no âmbito estadual, mas tem no âmbito, né, nacional, e esses impostos se falam. Na maneira como a gente fez no Brasil, só que, lógico que tinha uma razão histórica, né? Os estados já cobravam o velho imposto sobre selo de vendas e consignações, e a ideia de colocar o ICM na competência estadual era para manter o mesmo poderio que os estados tinham antes. Essa emenda, aliás, a emenda de 65, a gente está, até fazendo um parênteses aqui rápido antes que eu esqueça, lá na Fundação Getúlio Vargas, com o Fernando Rezende, a gente recuperou todo o histórico dessa comissão, que são 21 livros, e nós vamos publicar, deve sair nos próximos meses, ainda esse ano, no formato de um e-book. E é interessante ler o que está lá, que você vê como as medidas tinham uma lógica. Você pode até não concordar, esse modelo é concentrador ou não, mas era um sistema. Quer dizer, tudo que estava ali tinha consistência, tinha encadeamento, e volto a insistir, extremamente inovador e revolucionário para a época. A emenda, quando foi votada, ela quase não passou. Mesmo com o governo militar, ela sofreu uma forte oposição liderada por São Paulo. Inclusive, o deputado Ulisses Guimarães aparece muito na votação, passa por poucos votos, né? O imposto é implantado. Agora, lembrando, o ICM na partida era imposto sobre produção puro, muita gente esquece disso, cobrado na origem, alíquota interna igual a alíquota interestadual e alíquota única. Um ano depois de implementado, 2 anos depois de implementado, São Paulo ganhou tanto dinheiro, que o São Paulo, que era a oposição, com o novo sistema, em 65, 66, a arrecadação, inclusive, houve uma descentralização em relação à anterior. Aí vem os atos institucionais, que acho que aí sim que vem, né, o pior do golpe militar, e começa a mudar isso. Né? O FPFPM, que compensaria a concentração do ICM, quer dizer, o ICM concentra na arrecadação e o FPFPM fazem a redistribuição, que era 10% do IRPI, cai para 5% por força de um ato institucional. Pouco depois, diante das críticas pesadas das regiões menos desenvolvidas, se diferencia a alíquota interna da interestadual, e lá mais nos anos 80 você caminha para adotar, né, mão dupla nas alíquotas interestaduais. Por isso que até costumo... Só estou recuperando aqui rapidamente essa história, só para dizer assim, inclusive, o que a gente tem hoje está muito distante do que era o desenho original do sistema, né, com diferenças ou não. Em 88, na minha opinião pessoal, a gente fez uma reforma tributária que foi muito mais voltada para descentralizar, né? O doutor Ulisses colocava que a reforma tributária é a cara financeira da redemocratização do país, né? O objetivo era diminuir o poder financeiro e institucional do governo federal, faturar e aumentar o poder de estados e municípios. Na verdade, isso aí foi decidido com 1 mês de constituinte. Os outros 2 meses você passou brigando como é que dividia entre os estados, entre as regiões, né, e entre os municípios. As mudanças no sistema tributário nem foram tão grandes, embora, na minha opinião, foram muito importantes e, de novo, o que estava na origem, pouco tempo depois se mudou e descaracterizou. Né? Em 88, foram extintos os impostos únicos, combustíveis,
né, energia elétrica e comunicações, mais transporte e minérios. Passou-se para a competência estadual e se escreveu na Constituição que nenhum outro tributo ia alcançar essas bases. Ou seja, essas bases nobres, bases que hoje representam 40% da arrecadação do ICMS nacional, e nos estados menos desenvolvidos representa muito mais. Quanto mais pobre, maior a dependência dessa base. Aliás, é o contrário que todo mundo fala, que em geral fala assim, não, combustível e energia elétrica está com a alíquota zero, que é para beneficiar São Paulo. Aí, quando vão fazer a conta, descobrem que é o contrário. Só que essas bases que eram exclusivas dos estados, em 1993, na época lá que se criou pela primeira vez o imposto único, né, que era imposto, inclusive, único, imposto sobre cheque, né, IPMF, era imposto sobre movimentação financeira, se trocou a palavra tributo por imposto na Constituição, uma palavrinha, um detalhezinho, um pequeno ajuste, e com isso o governo federal pôde avançar também em cima dessas bases através das contribuições sociais, através das contribuições econômicas. Por isso que, inclusive, no Brasil a gente tem essas bases são extremamente tributadas e sobrecarregadas, porque além dos estados, né, além dos municípios, o governo federal também usa essa base. E a partir daí, inclusive, na minha opinião, disparou um processo que eu vou mostrar aqui em seguida com números, é você usar as contribuições para atenuar a descentralização que você tinha de impostos. E, na verdade, o que a gente assistiu nos últimos anos é uma reconcentração, sobretudo da arrecadação tributária, mas também um pouco da receita disponível depois das transferências constitucionais. Os debates no meio dessa história, esqueci de comentar aqui rapidamente, é decisivo a figura da desvinculação das receitas federais. No início era Fundo, Márcio que me lembra de memória, Fundo Social de Emergência, Fundo de Estabilização Fiscal, depois chamou de desvinculação. Isso faz com que você oficializa que, na verdade, você cobra contribuição, mas 20% da contribuição é imposto, não é contribuição. Eu acho até curioso que a gente aqui, a maior parte dos econômicos, continua reclamando, não, está tudo muito vinculado, a 20% é imposto. E do outro que arrecada, é um outro filme, é outro debate, não é que é tributário, uma boa parte do que se arrecada de uma forma carimbada não é gasto, fica acumulado no caixa. Você arrecada, não paga, põe no caixa. Na verdade, para que acumula caixa? Para você reduzir a dívida líquida, diretamente você gera superávit primário. O Tesouro Nacional Brasileiro tem um dos maiores caixas do mundo. Tem quase um caixa que é 15% do PIB. Agora, se passou a publicar, inclusive de São Paulo e todos os estados, tem que publicar o caixa aberto por fonte. Aí, quando você abre por fonte, você descobre que os 12% a 15% do PIB do Caixa Federal, só 2% é recurso ordinário. O resto é recurso carimbado, para as várias finalidades. Eu só estou fazendo essa digressão para dizer assim, na verdade, na minha opinião pessoal, nós estamos aqui no Brasil, o nosso sistema tributário fazendo uma brincadeira que me engana que eu gosto. Tá, eu cobro, né, tudo aqui é muito contribuição, está tudo vinculado. Depois ou eu desvinculo, ou eu sento em cima e libero. Quer dizer, aqui nada é exatamente o que parece que deveria ser. Aliás, eu acho que o maior tributarista brasileiro é o Tom Jobim, quando disse que o Brasil não é para amadores. A dificuldade que a gente tem aqui, quando chega, contribuição social, não sei como é que o Márcio faz lá. Todo lugar do mundo, quando você fala contribuição social, você não precisa nem falar base. Contribuição social é sobre a folha salarial. Aqui tem contribuição social sobre faturamento, sobre a receita, sobre o lucro, né? Já teve ainda de forma provisória sobre a movimentação financeira, e a contribuição que é da folha, cada vez é menos sobre a folha. Né? Um pedaço já era, no caso do Simples, sobre faturamento, você cobra contribuição dos próprios governos, não só no PASEP. Na verdade, eu acho que hoje a contribuição da Previdência Social intra-governo é maior até do que o PASEP. E você ainda retém na fonte, você desconta a contribuição previdenciária na fonte. O que é cobrar de contribuição previdenciária na fonte dos prestadores de serviço é maior do que o ISS nacional, só para vocês terem uma ideia. Então, até a contribuição da folha não é mais folha.
Então, eu até acho que a contribuição previdenciária virou um subsistema. Isso para a gente não falar no fim social. Né? Tem cumulativo, não cumulativo, sobre a importação, presumido, simples. Quer dizer, tudo cada vez mais complexo. Não vou nem listar as tentativas todas de reforma que foram feitas aí nos últimos 20 anos, e quase sempre fracassaram, ou quando aprovou-se alguma coisa, quase sempre foi para aumentar a carga tributária. Eu quero aqui correr um pouco mais, para dizer o seguinte, assim, um outro ponto importante, já que a gente está conversando sobre esse assunto, e lá no final, para terminar. É impossível reformar o sistema tributário brasileiro, né? Porque está muita coisa na Constituição, o Congresso não deixa, estados, municípios, governadores e prefeitos não deixam fazer a reforma. Muito bem, do capítulo do sistema tributário na Constituição, dos 20 artigos, 11 já foram modificados, sendo que 2 são novos. Se a gente contar caput, incisos e parágrafos, já foram feitas 72 alterações em matérias tributárias na Constituição. E dessas 72, 38 envolvem os interesses subnacionais. Não custa lembrar que 2 impostos previstos na Constituição de 88 foram extintos. O adicional do imposto de renda e um imposto sobre combustíveis. Um estadual e o outro municipal. E não vi nenhum governador, prefeito em Brasília se manifestando contra a extinção desses impostos, que, aliás, foram extintos na mesma emenda que propunha criar um imposto federal sobre transporte, sobre combustíveis. Não passou o imposto, mas passou a troca da palavra e depois você criou como o CID, mais COFINS, mais PIS e assim por diante. Então, eu acho que é muito relativo isso, que a gente não muda o sistema tributário. Na verdade, assim, depende qual é o interesse que você tem em mudar o sistema tributário. Na minha opinião pessoal, e aí é uma discussão que envolve, sobretudo, ciência política, a gente pode depois aqui tentar debater, eu acho que assim, não muda porque o governo federal não quer. Porque o governo federal, seja quem for o partido ou o nome que está à frente do governo federal, sempre teve maioria nessa casa. Esse aqui deve ser o único país do mundo que aprovou o confisco da poupança no Congresso. O confisco do Collor foi aprovado pelo Congresso Nacional. Muita gente esquece, mas passou no Congresso. Né? Então, Collor, todos os presidentes sempre tiveram maioria. O que nós temos aqui, na minha opinião pessoal, não é um sistema tributário, agora é um sistema de arrecadar. A máquina. Nenhum outro país, né, emergente no mundo consegue arrecadar, fazer o que a gente faz. Tanto assim que é um sucesso. O Márcio está lá, dirigido o CIAT, vários colegas nossos, sucesso absoluto. FMI, Banco Mundial, BID, precisa aumentar a carga tributária, chama brasileiro que ele resolve isso, né, muito fácil. Nossa carga tributária, eu vou passar mais rápido para a gente poder ter tempo de debate. Nossa carga tributária no pós-guerra, quer dizer, poucos pontos de inflexão. Anos 60 você faz a reforma de escola. Quando o sistema vai fazendo a nova reforma em 88, depois é uma reta ascendente. Você só tem aqui algum efeito da crise internacional, 2 anos. Mas vocês vejam que, tirando esses 2 anos, você continua na mesma toada, na mesma tendência. Mais importante que a carga é como que você aumentou a carga. Eu sei que é difícil, sobretudo quem está aí atrás para ver. Aqui é a taxa média anual, crescimento do PIB e da arrecadação. Até metade, né, do final do século passado, a gente seguiu o receituário, que era o quê? Quando a economia cresce, a arrecadação cresce mais rápido. Então, ou seja, eu aumento a carga tributária nos momentos de bonança. Manda a teoria que quando a economia desaba, a arrecadação caísse mais rápido também. Mas no Brasil, quando a economia desabou, a arrecadação ficou junto. Agora, aqui no período recente, que sobretudo depois da Constituição de 88, anos 90, o século atual, a gente consegue a façanha de estar com um PIB lá embaixo, né, na casa aqui de 2%, e a arrecadação crescendo por cima. Até mesmo quando o PIB vai mal. Aqui fica um pouco mais fácil de olhar. Pós-real, ano a ano, tirando o ano de 95, que na verdade tem a ver com 94, troca de moeda, uma coisa atípica, 2003, porque em 2002 os fundos de pensão pagaram, que nunca tinham pagado na vida, entrou uma receita espetacular, cai em 2003, e crise em 2009. Todos os outros anos, se vocês forem ver, a arrecadação está por cima do PIB. Mesmo quando o PIB desacelera,
a arrecadação vai por cima do PIB. E poucas outras economias não conseguem fazer isso em tempo de paz. A gente consegue, normal, e manda teoria, se aumentar a carga no boom econômico. A gente consegue aumentar a carga com a economia para baixo, com a economia estagnada. Esse é eu agora me perdi aqui. Esse é um problema. A gente faz esse acompanhamento que eu coloquei ali anual, a gente faz mensal, e os dados mensais também mostram isso. Não tem tempo de mostrar, mas bem rápido. Aqui é a arrecadação ano a ano, mês a mês, de vários anos. A gente vai tolerando a arrecadação federal mais a ICMS e IPVA. E vocês vejam, cada curva, cada fatia dessa maior, assim, todo ano você consegue superar o ano anterior. Inclusive o ano passado, que é surpreendente, porque ele abre mal, abaixo de 2012, quando chega no final do ano ele dá um salto. Ele já começa a melhorar aqui no meio do ano, no ICMS, são vários fatores, o Refis aqui de vocês de São Paulo. Inclusive, em termo proporcional, eu acho que o Refis de São Paulo foi maior do que o federal, não em valor absoluto, mas sim em proporção. E agora a gente tem um sistema que, já adianto que a gente vai ver na frente, que vive de cobrar imposto sobre importação. O ICMS, no ano passado, teve seu melhor desempenho na história, que foi, né, Refis de São Paulo, substituição tributária para tudo, para qualquer coisa, né? Esse é o único país do mundo também que tem casquinha de siri, tá, em substituição tributária, lá por aí vai. Tudo. Né? Na verdade, no fundo, a gente voltou ao velho imposto sobre vendas e consignação. E importação. Né? Eu queria aqui registrar, no caso de importação, algo... Eu já tive assim, uma discussão com alguns colegas que eles diziam assim, não, mas a importação... O que se arrecada na importação é um insumo que você, quando virar o produto, você devolve. Na verdade, você só está antecipando ali. Em teoria, sim. Mas quando você tem a guerra fiscal no meio, não. Né? Na verdade, com a guerra fiscal, como tudo nesse país aqui está na guerra fiscal no ICMS, quanto mais você importar, maior é a arrecadação nacional de ICMS. Né? Hoje, a gente tem um imposto, que o ICMS virou o imposto mais antinacional possível. Quem está na administração fazendária torce para o seu contribuinte trazer um insumo do exterior do que trazer do outro estado. Porque se trouxer do outro estado, ele vai dar um crédito contra um débito que não ocorreu todo aquele, e quando vem de fora, fica todo para quem está importando. Então, não só a gente não devolvemos crédito para exportador, como estamos torcendo para importar cada vez mais. Aliás, nisso também vamos ser sinceros, não só, ainda que não envolvido na guerra fiscal, a arrecadação federal no passado, não fosse refis e não fosse importação, teria caído. Caído em termos reais. Nós estamos, os fiscos, federal e estadual, hoje vivendo de importação. Né? 27% de arrecadação em cima de importado. Isso para não falar em alguns outros estados que vivem uma situação insólita. Ele está comemorando a importação de petróleo, é o maior produtor nacional de petróleo. Aí, o que ele produz é alíquota zero, e o que vem do exterior, ele, né, cobra ICMS. Então ele está torcendo para a Petrobras continuar mal, não produzir aqui e continuar importando. Quer dizer, não é um sistema, né? Isso aqui virou... Agora explicar isso para estrangeiro, para jornalista, para isso aqui é a dificuldade. Né? Carga tributária fora da curva, não vou me estender, o Márcio já colocou aqui. Insisto muito, né? A nossa arrecadação, quando eu olho a arrecadação de imposto sobre renda, nós estamos, obviamente, muito atrás da média da OCDE. No salário, até ficar próximo, inclusive porque boa parte do que está aqui como salário não é salário, é outras coisas que a gente cobra. A tributação do patrimônio é baixa, mas também não é isso aqui que não é decisivo. É na tributação indireta que o Brasil faz o diferencial em relação aos outros países. A nossa carga é muito alta por causa que nós temos uma carga de tributos indiretos elevada. Quando a gente fez essa pesquisa, só a Croácia tinha uma tributação indireta tão pesada. Não vou passar aqui, porque não dá para ler, mas depois, quem tiver interesse, né, fica aqui com os organizadores, o pessoal depois pode distribuir.
Acabei de fazer a conta, carga tributária de 2013, 37,4% do PIB, porque o valor nominal do PIB vem um pouquinho maior. E aqui aberto por bases, né, tributação indireta mais pesada, salário e rendas bastante alto, embora boa parte do que é salário não é salário, boa parte do imposto de renda, na verdade, é faturamento, presumido, simples. Aliás, só um parênteses aqui do Resista a discutir, tem muita coisa a discutir do simples, né? O Márcio já colocou aqui os problemas que nós temos, mas, por exemplo, no caso do imposto de renda, se vocês pegarem a declaração conjunta das empresas do lucro real e verem quanto que as empresas pagam de imposto de renda quanto a seu faturamento, a alíquota média nacional é menor do que as alíquotas do Simples. Inclusive, eu não sei como é que a Receita Federal diz que o Simples é renúncia, porque, pelo menos em relação ao imposto de renda e quanto o faturamento, o Simples está pagando mais. Eu acho que o problema maior do Simples é o que vocês colocaram aqui, é a distorção da figura do Simples, que muita maioria que está ali não é não é um pequeno negócio, né? Você virou um artifício para você atender outros negócios. Bom, tributação da renda. Assim, e eu esqueci um parênteses importante aqui na tributação da renda, que tem a ver com uma outra discussão que acho que é chave para um sistema tributário. Uma boa parte das rendas mais elevadas do Brasil não são pagas como pessoa física, e sim como pessoa jurídica. Eu tenho interesse, já conversei com o Márcio, a gente já esteve discutindo na CEPAL, até procurei o Instituto de Estudos Fiscais Espanhóis para a gente discutir essa figura, cada um chama de um nome, né, das pessoas jurídicas, que na verdade são as pessoas físicas que atuam como pessoas jurídicas. Eu acho que a proporção disso no Brasil, é maior do que em qualquer outro país. No Chile tem isso, no Peru também tem, eles estão discutindo, mas a proporção que a gente atingiu aqui, né, eu resumo numa frase: eu não conheço um jogador de futebol que tem a carteira assinada, né? Os que vão para a seleção, então, não tem nem chance. Artista de novela, de televisão, jornalistas, os editorialistas, aliás, não vou citar o nome, tem um jornal que era do editorialista ao foca lá, o repórter, todo mundo era pessoa jurídica. Ninguém mais é pessoa física, né? Inclusive, é uma discussão até complicada, que fica assim, não, vamos melhorar a progressividade do sistema aumentando a alíquota de 27,5%. De fato, a nossa alíquota marginal, mais alta do imposto de pessoa física, é baixa em relação aos outros países. Só que é baixo também quem está dentro dela, que é só servidor público. Servidor público, funcionário estatal e meia dúzia aí, talvez. Por quê? Quem tem renda elevada no setor, né, privado virou pessoa jurídica. Outro dia eu estava falando com um amigo que era da área de construção civil, e eu falei assim, não, toda diretoria é pessoa jurídica. Ele falou assim, não, Zé, todo engenheiro também é pessoa jurídica. Só o peão é que não é pessoa jurídica, porque aí não tem jeito. Esse aí ficou lá com a carteira assinada. Então, nós não temos mais renda. A renda do trabalho de alta renda fora do setor público é pessoa jurídica. Então, está lá no meio da tributação da renda. E é jurídica porque, quando você soma as cargas, as diferentes cargas, sobretudo a da Previdência, e mesmo com o ISS municipal a 5% ainda sai mais barato você ser jurídica do que ser física. E quem contrata o serviço, em geral isso é mais na área de serviço, e quem contrata também só quer pagar como jurídica, mesmo que você queira ser física, não aceita. Isso para não falar que em várias carreiras o ISS você paga não um valor fixo por ano e não um percentual sobre o seu faturamento. Bom, o sistema tributário nosso brasileiro, carga tributária da União, 1/3 imposto, 2/3 contribuição, né? Quando eu olho o sistema como um todo, a arrecadação como um todo, está meio a meio. Então, a Constituição brasileira tem, no texto constitucional sobre impostos, eu até diria assim, é equilibrado, organizado, está tudo lá. Não é não cumulativo, tem anterioridade, tem anualidade, tem tudo. E você tem um sistema paralelo, que é de contribuições econômicas, sociais, sindicais, taxas. Aliás, até um parênteses assim, vocês não têm ideia de quantos arrecadam algumas taxas federais. Na verdade, são impostos, né? FUST, FISTEL, FIST, DPVAT e assim por diante. Aliás,
para mim, eu até tenho uma discussão lá com o pessoal da Fazenda sobre o que é carga tributária, mas assim, tudo que você recolhe compulsoriamente, que você está obrigado a pagar, não é conta prestação de serviço, é carga tributária. Até royalties de petróleo, na minha opinião pessoal, royalties, participação especial, a gente põe na conta. Isso aí tem aí uma certa discussão. Mas, de novo, o aparato constitucional e o Código Tributário Nacional está voltado para uma coisa que é metade da arrecadação. A outra metade corre por fora. Esforço tributário, não vou comentar, Márcio já falou. Não precisa acho que nem falar aqui para vocês. Doing business. Na verdade, o Brasil é doing tax. Né? Somos campeões mundiais de obrigações acessórias, em grande parte por causa do ICMS. Né? E eu queria aqui introduzir, até para a gente caminhar e falar um pouquinho de federação, uma questão que é pouco discutida no Brasil, que é a questão da equidade. Né? Todo mundo já faz sistema que tem vários, é complexo, contra exportação, contra investimento. Agora a gente precisa discutir também que é um sistema extremamente regressivo. Por quê? Porque como ele está baseado em carga indireta, ou seja, tributa pesadamente o consumo, quem consome mais, proporcionalmente mais são os mais pobres, eles pagam mais impostos que os mais ricos. Aliás, a falsa ideia é aquela assim, não, o cara que ganha o Bolsa Família não paga imposto, ele não tem nem CPF. Se ele acordou de manhã e ligou a luz, ele está pagando imposto. Né? Abriu a torneira, tem água, está pagando imposto. Paga mais imposto que provavelmente todos que estão aqui nessa sala. E quando eu olho impostos patrimoniais no Brasil, é uma brincadeira. Né? A arrecadação de IPVA é maior do que a arrecadação de IPTU, 0,6 para 0,45. Isso aqui não é um fenômeno só de um lugar ou outro. 95% das cidades brasileiras se arrecada mais IPVA do que IPTU. E não é que vocês estejam arrecadando tanto IPVA, não. É que a arrecadação de IPTU está muito baixa. A gente tem alguns trabalhos. Aliás, esse é um debate forte na América Latina, forte no exterior, e aqui no Brasil, praticamente, não existe esse debate, que é você alocar os impostos conforme extrato de renda. Né? Aqui, assim, né, estou apanhando aqui bem rapidamente. Quer dizer, o imposto de renda, IPTU, IPVA, os impostos diretos vão pesar mais em quem ganha mais. Isso está certo. Só que o meu problema é que esses impostos aqui que pesam proporcionalmente mais em quem ganha menos, né, ICMS, PIS, COFINS, IPI, CID, esta turma aqui depende, né, de consumo e altamente tributada. Como, por exemplo, quando se tributa pesadamente telefonia e telefonia celular. A telefonia celular hoje, na verdade, é bem essencial para os mais pobres. Ele está dentro e acaba sofrendo uma carga, né, pesada. Esse debate de equidade, eu acho que a gente precisa levar. Aqui, basicamente, o que se mostra no resto da América Latina, em que pese cobrar pouco, você, depois de tributar, você consegue que a concentração de renda diminua. No Brasil, a gente, que já é um país concentrado, depois da tributação, piora a concentração de renda por causa desses efeitos que a gente aqui comentou. Bom, eu quero aqui acelerar um pouco e falar, sobretudo, o Luiz tinha me pedido de falar um pouco aqui também da questão federativa. Né? Por trás desse debate todo de arrecadação, entra a questão federativa. O chamado pacto federativo, que a gente até hoje nunca viu um pacto, né? Não está escrito. O senador Dornelles costuma dizer que o pacto federativo, se existe, é o capítulo tributário da Constituição, porque ele detalha as competências tributárias e detalha as alíquotas, chega até o ponto de definir as alíquotas de repartição, ou seja, você procura garantir tudo na Constituição. Bem ou mal, nós temos o maior período de normalidade democrática na nossa República, a Constituição de 88, nunca teve uma Constituição, né, foi tão longe. E eu acho que esses debates, hoje, como eu coloquei, os debates federativos, basicamente pautados pelo Poder Executivo. O Congresso só reage, raramente toma a iniciativa, e quem, sim, tem tomado a iniciativa e pautado o debate nacional é o Supremo Tribunal, quando tem julgado as ações sobre greve fiscal, quando ameaça com uma súmula vinculante em cima do ICMS, derrubou o rateio do FPE, está para decidir sobre o royalties e assim por diante. Quando a gente faz essa leitura da evolução do nosso sistema tributário pelo lado federativo, a gente vai ver
como os impostos, né, sobretudo estaduais, ficam para trás. Né? Aqui, por exemplo, desde... Isso aqui é muito pequenininho. Não, eu estou andando para o outro lado. Desde 2000, aqui não é 12, é 13, tá, já está 13. O ICMS praticamente não saiu do lugar. O que ele arrecada hoje em proporção do PIB é o mesmo que ele arrecadava há 13 anos atrás. O IPI caiu. Por que será, né? Mais da metade do IPI é repartido com o Estado e município. Na hora de dar incentivo fiscal, você dá onde? No COFINS ou no IPI? Decisão muito difícil. O COFINS subiu 0,7, o PIS subiu 0,25, o IOF 0,4. Até o ISS municipal, que arrecada hoje mais ou menos 10% do ICMS, tem crescido mais do que o ICMS. O ICMS está ficando para trás no nosso sistema tributário. Eu até vou pular aqui e queria, preocupado aqui com o tempo, ir direto aqui nessa tabela. Quer dizer, qual é o resultado do esvaziamento do FPFPM, do esvaziamento do ICMS? Quando a gente pega a divisão, o bolo tributário brasileiro, União, pega a carga tributária, divido não só pela arrecadação, como também depois das transferências constitucionais, cota parte para lá, FPF, PM para cá, qual é a participação dos estados? Você veja que antes, lá nos anos 60, de fato, né, você teve lá a perda importante de arrecadação, você abriu com 35%, você tinha 35% do bolo tributário, ainda que era um bolo menor, você chega aqui em 93, 94, na casa de 30%, depois você vem ladeira abaixo. E os municípios fazem um movimento ao contrário. Quer dizer, a nossa federação é uma federação em que os estados pesam cada vez menos e os municípios contam cada vez mais. A arrecadação, nos anos 60, quando você fez essa reforma tributária aqui, o orçamento municipal não dava 20% do orçamento dos estados. Hoje, o orçamento municipal dá 2/3 do orçamento dos estados. E aqui nós só estamos com a arrecadação tributária. Quando a gente coloca aqui transferências vinculadas, até 10 anos atrás, os estados recebiam 2/3 a mais do que os municípios. Hoje, os municípios recebem da União, do que a União repassa como convênio, hoje vai mais ou menos 75% para o município, só 25% para os estados. Quer dizer, nesta tabela aqui tem a arrecadação em cima, percentual do PIB, a receita disponível depois das transferências condicionais e a participação relativa. Quer dizer, o que salva é que, como a carga tributária subiu, como o tamanho do bolo subiu, a perda de participação relativa dos estados não foi tão grave. Em proporção do PIB, seu orçamento hoje é maior do que era no passado. Mas, em termos de importância relativa, você está cada vez mais para trás. Você já aqui, ó, estados 35% de 60%, 24%. Aliás, em 88, na época da Constituinte, tinha 26,6%. A União, que tinha 60%, caiu para 57%. E os municípios ganharam 13% para 18%. Os estados perderam tanto quanto a União depois da reforma tributária. Na verdade, é porque boa parte do que a União tinha perdido, ela reverteu sobretudo via contribuições sociais, né? Que a participação da União na arrecadação direta, né, de 2000 para cá, só para ter uma ideia, cresce, e a participação na receita tributária um pouquinho mais volátil, mas também é crescente. Então, é verdade que a gente costuma brincar. A gente tem aqui a recarga tributária com uma reconcentração do sistema tributário, boa parte disso explicado por contribuições sociais. A ideia de fazer... Eu quero aqui caminhar. O que a gente tem tentado fazer? Reformas fatiadas, né? O último nome, antes era reforma possível, agora é fatiada. E quase tudo é sempre muito bem justificado, se adota algumas medidas pontuais e acaba tendo efeitos colaterais piores ou não contemplados que você não consegue controlar. Uma das coisas que a gente costuma ouvir aí recentemente, o pessoal pergunta assim, não, mas eu não aumentei as alíquotas, eu diminuí imposto, eu dei isenção, então, por conseguinte, a carga tributária não pode ter subido. Subiu por quê?
Como uma boa parte dos tributos que nós cobramos são tributos indiretos, quanto mais desoneração você der, e sobretudo dependendo da posição da cadeia, você aumenta os créditos, cresce os saldos credores acumulados. Até há 5, 10 anos atrás, crédito credor acumulado era sobretudo sinônimo de ICMS e de Estado sentado em cima de crédito. Hoje, os empresários estão reclamando mais do PIS e COFINS até do que do ICMS. O volume de crédito que você tem acumulado é enorme e as distorções que você provoca. Quer dizer, você pega setores, vou dar um exemplo. Alguém que produzia óleo de soja, ele produzia óleo de soja. O que ele faz com óleo de soja? Tinha duas opções, eu exporto ou eu vendo para o mercado interno. Bom, eu exportava, não tem imposto. O crédito referente aos insumos que eu usava na cadeia para produzir o óleo exportado, eu descarrego contra o débito que eu tenho na venda do óleo para o mercado interno. Aí vem o governo e deu isenção, né, do óleo, incluiu o óleo de soja, por exemplo, na cesta básica e deu isenção. Aí, então ele agora acumula crédito e, na maior parte dos casos, aumentou o preço, aumentou o custo. E tem gente que tem dificuldade de entender isso. Na verdade, outro dia eu estava comentando com o professor Dr. Alcides Jorge Costa, né, que foi com quem eu aprendi um pouco depois sobre o valor adicionado. Eu falei, doutor, eu nunca vi algo tão desejado e algo tão desconhecido. Todo mundo quer imposto sobre valor adicionado, mas não sabe o que é o imposto sobre valor adicionado. Né? Acumular crédito, devolver crédito para contribuinte é pecado. Não é. É inerente à estrutura do sistema. Pode ter nota fiscal fria dentro dos créditos acumulados? Pode. Como eu acho que também pode ter nota fiscal fria dentro do contribuinte que tem débito. Você tem que combater isso, mas nós precisamos resolver. Boa parte do aumento de carga tributária que a gente teve no Brasil recente está passando pelo acúmulo de crédito, que ele decorre desde as isenções pontuais até a guerra fiscal do ICMS, até os regimes especiais de PIS e COFINS. Inclusive, na minha opinião pessoal, não consigo ver, na essência, diferença entre a guerra fiscal do ICMS e os regimes especiais de PIS e COFINS. É tanto o regime especial que a regulamentação das contribuições hoje já tem 700 páginas e ninguém na Receita sabe dizer qual é o regime normal. Você só sabe especial, aliás, tudo é especial, né? E dá-lhe acúmulo lá de crédito. Desoneração da folha. Né? Essa foi algo bem interessante. Né? Que a ideia começou, na minha opinião, muito correta. Você tem setores intensivos de mão de obra expostos à concorrência internacional, predatória em alguns casos, né? Vide China e assim por diante, e você decidiu reduzir essa tributação sobre a mão de obra para tentar compensar esse diferencial. Bem, aí você colocou lá têxtil, vestuário, calçados, móveis. Para início de conversa não foi desoneração, né? Foi mudança de base. Você diz assim, em vez de você pagar sobre salário, 20% sobre salário, você vai pagar 1%, 2% sobre faturamento. E, em alguns casos, inclusive, deu aumento de carga, principalmente quando você pegava indústrias têxtil que tinham terceirizado a mão de obra. Passaram a pagar mais do que pagavam antes. Então não dá nem para falar em desoneração. Mas o ponto principal não é isso, é que na rodada seguinte entrou o call center. Eu até estava comentando assim, de fato, vendo lá a experiência dos Estados Unidos, que os call centers estão na Índia, eu não sei se Goa começou a concorrer, deve ter alguns portugueses lá na Índia, estava concorrendo com o Brasil, porque não conseguia. Call center e hotel foram beneficiados pela desoneração da folha. E hoje tem uma situação aqui no Brasil, vocês estavam falando do Simples, mas uma pousada que está no Simples paga um percentual sobre o seu faturamento bruto para a Previdência Social maior do que um resort de luxo. Porque o resort de luxo está pagando trocou 20% da folha por um percentual sobre a receita que é menor do que o percentual que é cobrado de quem está no Simples. Só para vocês terem uma ideia de quanto que o sistema está desestruturado. Qual foi o efeito sobre emprego e sobre salário, ninguém sabe. Até porque essa aqui é uma medida que só o Brasil conseguiu tomar. Quando você estava no menor nível da história de desemprego e no melhor nível de salário real de menor, você tomou essa decisão. Aparentemente, o que a gente conseguiu fazer foi aumentar o lucro dos empregadores, porque acho que ninguém
pode ter um ou outro, mas o impacto setorial sobre emprego é desconhecido. Até porque, de novo, volto a insistir, de fato, a gente estava num bom momento de emprego. O mundo adotou, alguns países fizeram essa troca, mas você trocou folha por IVA. Nós trocamos folha por faturamento bruto. Há 10 anos antes, nós tínhamos trocado o regime cumulativo para o não cumulativo do COFINS. Aí você vai agora e troca a folha pela mesma base do regime cumulativo. Quer dizer, não tem coerência, não tem consistência. Questão do ICMS, eu acho que eu não vou falar muito aqui, vocês todos conhecem. O governo mandou uma proposta, aliás, em um ano, guerra fiscal era o maior problema do país, um ano depois você desistiu do que você propôs, abandonou totalmente lá a proposta. À medida que era para acabar com a guerra fiscal, até em alguns aspectos pode ter acelerado a guerra fiscal. Eu, inclusive, acho que, diante de toda essa insegurança, a guerra fiscal mudou de lugar. A guerra fiscal hoje não é regiões menos desenvolvidas contra regiões mais desenvolvidas. É estados ricos contra estados ricos. A guerra fiscal está aqui embaixo, basicamente em volta aqui, né, da fronteira de São Paulo. Embora só se fale no norte e no nordeste, não é lá que está o fluxo novo da guerra fiscal. A renúncia, e essa renúncia, o que a gente fez um trabalho, até na sequência do trabalho que vocês já tinham feito, aproveitando as LDOs, medindo quanto que tem de renúncia tributária, que cada estado informou, né, em porcentagem do PIB, dá 1,2% do PIB em 2012, que nós estamos falando aí de uma renúncia na casa de 42 bilhões de reais, só para um conjunto de estados, ainda que seja a maioria. E quando a gente vai olhar os investimentos, os estados investiram só 21 bilhões. Quer dizer, você renuncia muito mais do que você investe. E, basicamente, você está dando renúncia para a indústria e você está com carência de investimento em infraestrutura. Quer dizer, por tudo isso, eu acho assim, fazer a reforma, você fatiar essa reforma, você tem efeitos. Eu vou pular aqui toda essa parte de renúncia. Aliás, aqui só um parênteses, né, que contas que eu acho que a gente precisava fazer explorar mais a renúncia. Quando a gente divide, por exemplo, aqui olhando só a renúncia federal, por exemplo, Zona Franca de Manaus, você divide a renúncia pelo número de trabalhadores na indústria do Amazonas. E você divide o Simples pelo número de trabalhadores do Simples, você conclui que cada trabalhador, a renúncia na Zona Franca custava em 2012 R$192 mil, enquanto que no Simples custava só R$3 mil. Aliás, eu duvido que alguém na Zona Franca ganhe, algum trabalhador médio da Zona Franca consiga ganhar de salário R$192 mil. Quer dizer, todo o teu sistema nós hoje, pelo menos, temos cálculo de renúncia. Mas o que a gente ainda não começou a fazer, que é urgente, é você comparar custo com benefício. Bom, essa renúncia levou aqui resultado, quanto custou esse resultado. Aqui, obviamente, é um exercício, né, bem precário. Eu queria aqui concluir, para a gente poder ter um debate, para dizer assim, até aqui, a nossa opção nesse sistema de arrecadação, que eu não consigo nem chamar de tributar, tem sido uma opção por gerenciar. Quer dizer, há uma ideia aqui, é o seguinte, basta a gente tomar conta direitinho, administrar direitinho, que a gente vai resolver todos os problemas. Só que nós temos problemas estruturais e tudo que é estrutural exige uma mudança de regras, na minha opinião pessoal, exige um novo imposto e falta maior empenho, sobretudo para se usar as maiorias parlamentares e apoio popular para fazer a mudança. Um ponto essencial, na minha opinião pessoal, sobretudo para a gente avançar nessas reformas, é o que aconteceu, que o Márcio até que mostrou um pouco vocês, com as administrações tributárias no Brasil. A gente teve um avanço monumental. Aliás, é uma curva. Quanto mais moderniza a administração, mais retrocedeu a legislação, o sistema. Então, nós cobramos muito bem impostos muito ruins, né? Então, a pergunta é assim, por que eu não, já que eu cobro bem, por que eu não posso cobrar bem um imposto bom? Nota fiscal eletrônica, toda gente nova, aliás, a conta que de tudo que você mostrou ali, o que mais me impressionou é o peso, né, da idade.
Eu fico imaginando se você aplicar aquilo nos estados. Mas já melhorou muito, né? De 10 anos para cá, a gente até olha aqui, eu me lembro muito bem, uma vez que me chamaram lá, né, aqui uma palestra lá, que acho que foi 500, 700 fiscais, né, que estavam entrando aqui no estado. Você vai nos outros estados por aí, aliás, eu encontro gente que eu encontrava 20 anos atrás e continuou lá. Tá? E não tem ninguém novo. Mas está avançando. Acho que é a minoria, mas você vai fazendo concurso, você vai trazendo. Né? A Receita Federal tem sistemas, tem muito a avançar por aí. Com todo respeito, mas em 2014, não ter um número único de identificação de contribuinte, pessoa física ou jurídica no Brasil, não faz sentido. Eu preciso ter meu número, que é para mim ter autonomia. Eu acho que isso, na verdade, é sinal de perda de autonomia. Vocês gastam uma fortuna para integrar os sistemas, quando acho que precisa ter um único sistema. Agora, o fato de ter essa administração mais moderna, capacitada mais hoje do que no passado, acho que te dá espaço para fazer mudanças mais abrangentes. Então, pessoalmente, aí que eu queria concluir, pedir desculpa por me alongar e ver se a gente explora mais no debate. Assim, nós estamos indo para comemorar 50 anos desse sistema tributário. Não é possível que em 50 anos algo tenha mudado. Aliás, há 50 anos atrás, o Brasil era uma economia fechada, pouco diversificada, em cima de indústria e agricultura. ICM em cima de indústria e agricultura funciona. Agora, a economia de hoje é uma economia moderna em cima de serviços. E o ICMS só atinge os serviços indiretamente ao tributar os seus insumos. Eu não consigo vislumbrar como daqui a 10 anos a gente vai conseguir traçar a fronteira entre o que é mercadoria e serviço. Né? Ficar lá fazendo a lista lá de serviço, de ISS, e, na verdade, muitos contribuintes conseguem se aproveitar e estão hoje. Nem dizem que não são mercadoria para um e que não é serviço para outro. Na economia moderna, você não distingue mais isso. Né? A própria Receita Federal, vocês deviam pegar... Ontem saiu o boletim de arrecadação de fevereiro. A Receita passou a abrir os principais setores de arrecadação. Vocês olham lá os principais setores de arrecadação. Por exemplo, vocês acham que petróleo rende quanto de imposto de renda? Fabricação de bebida, em fevereiro, esse ano, fabricar bebida rendeu para a Receita Federal 3 vezes mais do que o setor de petróleo. Desculpa, eu pulei aqui. Ensino, saúde, recolhem mais impostos para a Receita Federal do que petróleo. Setor de ensino e saúde. Então, entre os 10 setores que mais arrecadam. Aliás, acho que da lista dos 10 que mais arrecadam, você deve chegar a uns 5, se bobear 6, que não são da base do ICMS. Na verdade, o governo federal, nos últimos 15 anos, e eu acho que ele não está errado, está no papel dele, avançou em cima da base de serviço, enquanto que os estados ficaram de fora dessa base e ainda ficaram brigando entre si. Que conseguiram juntar a fome com a vontade de comer. Então, eu tenho uma base que é cada vez menor, cada vez mais arcaica, e ainda brigo, e ainda consigo brigar entre a gente. Quer dizer, inevitável que você vai ficar para trás na Federação Brasileira. Eu não acho que há uma crise na nossa federação, mas pode ter uma crise dos estados. Qual é o papel dos estados na nossa federação? E principalmente porque tem coisas que são... do outro lado da competência, tem matéria que é estadual. Segurança pública é estadual. E vídeo onde que a gente está. Né? Saúde, saneamento, coisas que exigem uma articulação maior, a gente também está com enormes dificuldades. Insisto muito, o ISS cresceu nos últimos 10, 15, vocês podem fazer a conta que quiserem, em volume mais do que o ICMS. Quer dizer, tem algo errado com este nosso sistema de arrecadação. Né? E eu acho que precisa ser repensado e reposicionado. Minha opinião pessoal, final, é a seguinte, eu acho que não dá para reformar esse sistema, a gente tem que reconstruir. É óbvio que você não vai dormir com um sistema e acordar no dia seguinte com outro, mas você tem que definir uma estratégia para onde você quer ir e passar a trabalhar naquela direção. Obrigado, acho que dá tempo aí para um debate, para a gente responder perguntas. Agradeço ao professor José Roberto
que nos deu uma interessante visão do economista sobre o sistema tributário. Realmente muito interessante a sua palestra e os dados técnicos que ele apresentou. Alguém gostaria de fazer uma pergunta ao professor? Por favor, levante a mão. Bom, primeiro felicitar, né? Para mim estar aqui e poder escutar meu estimado amigo Zé Roberto, acho que todos conhecem bastante, mas não é por outra razão que é hoje um dos principais economistas fiscais do nosso país, se não o mais bem informado de todos e o que mais produz atualmente. Eu fico honrado de poder escutar sempre sua apresentação, Zé. Felicidade pelo seu trabalho. Eu só ia te pedir para fazer uma coisa. Tudo que foi, ou você multiplica por 2 ou divide por 2 do Simples, porque o Simples tem um problema. É a grande evasão que tem no Simples. Então, todos os cálculos têm que ser multiplicados por 2 ou dividido por 2. Ou seja, eu não estou falando pela Receita, estou fora da Receita há 9 anos, mas quando a gente calcula a taxa efetiva de uma empresa sobre o lucro real, as 200 mil que estão lá, ela dá 2% do faturamento, 1% e tal. Então, o Simples paga mais. Bom, só que uma General Motors e um vendedor de partes e peças na Rua dos Automóveis aí, é evidente que ali nós estamos falando um grau de evasão dele. Ele fatura, quer dizer, ele está no Simples pagando o mínimo minimorum que ele pode, que ele é obrigado a declarar, né? Possivelmente ele, eu me lembro, eu não tenho mais, mas eu tinha aquele gráfico dos níveis nem sei se a Receita oferece, mas quando chega na primeira tabela que muda do micro para o pequeno empreendedor, estão todos aqui, né? Então tem 5 milhões de pessoas no Simples, 2 milhões estão aqui no limite de sair de micro para ir para pequena empresa. E depois estão todos na beirada, ninguém muda de categoria. Então, eu diria que hoje o Simples, ele efetivamente, pelas taxas nominais, paga muito, mas considerando que deve ter uma evasão de 70%, então acaba que isso afeta até hoje tem que dividir ou multiplicar. No caso da comparação da Previdência, primeiro eu me oponho a essa mudança, que foi feita, porque se bem ela foi feita para alguns setores por competitividade, como tudo começa com uma intenção e termina como outra, né? Vamos ver como é que vai ser no futuro, não quero me alongar, mas igualmente aí do Simples, a porcentagem que o Simples está pagando, na verdade também o seu faturamento é 20% do que deveria ser. Então eu só acho que no Simples a gente tem que incorporar um fator evasão que é muito maior do que... E o outro é o presumido. O presumido virou... Todo médico no Brasil é uma empresa. É muito fácil. Na Receita eu lhe digo, eu sou ortopedista, você é ortopedista. Então, na minha clínica, você tem 1% das cotas. E a clínica é minha, é clínica. E eu tenho 1% das cotas do outro. Não existe médico pessoa física, assim como nenhum jornalista. Então, realmente, por isso eu comentava hoje de manhã que o imposto de renda tem que ser chamado imposto de renda dos assalariados pessoa física, porque ou está pelo disfarçado de presumido, de empresa, né? Então, o imposto de renda, é o que eu até comentava, eu tenho medo quando fala, vamos aumentar a tributação direta no Brasil e cobrar mais de quem já está pagando. Quer dizer, tem que ver profundamente o presumido, e em alguns casos também paga bem, mas é só para provocar mais a discussão, não quero me alongar. Agradeço ao Márcio. Na verdade, até não tem assim, né, uma pergunta, mas eu acho que você só reforça, na minha opinião, nessa questão do simples ou do presumido, acho que a gente precisa ter um debate mais racional e pesar, né, os dois lados. Eu acho que assim, tem toda a razão o fisco de reclamar dos planos de evasão, multiplicidade de microempresa, como eu também vejo o setor com razão quando reclama da substituição tributária, está matando algumas atividades, principalmente por a substituição tributária virou, inclusive, uma forma de você dizimar pequenos contribuintes, porque ele não consegue concorrer com o médio ou grande contribuinte que está naquele setor e que consegue recuperar o crédito e o cara pequenininho não consegue. Então, a gente tem que... não sei, acho que o Sebrae, com o Confaz, já andam conversando e deviam encontrar medidas, meio termo, né? Eu acho que tem muita coisa que pode se fazer, inclusive ver a experiência internacional e fundamental cruzar dados com a Receita Federal, até para evitar a proliferação, né, de empresas. Só para essa linha da substituição, mas
também não é um outro desvio do Simples. O Simples, em 95, eu estava na Receita Federal quando foi criado o Simples, o presumido, ele se destinava só ao final do consumo, né? Quer dizer, aí o Simples interrompeu toda a cadeia do ICMS, do IPI, quando ele passou a incorporar empresas no meio do fator de produção. Eu me lembro das discussões, quando ele foi criado, ele era para o comerciante final, então, o último da ponta, né? Então, com uma distorção vai gerando outra distorção em cascata, né? Quer dizer, é o sistema que a gente tem que... Mas aí que está a microempresa que está no final é que sofre o maior problema, porque ela compra com substituição e ela vende pagando. Então, ela paga duas vezes, ela paga quando compra e paga de novo quando vende. É a reclamação básica que eu estou ouvindo aí do setor. Enquanto que o cara que é médio, ele consegue recuperar o crédito. E o pequenininho não sabe nem aonde bater para pensar. É isso que a gente está falando do pequeno, que não, vamos dizer, o sonegador. O sonegador sabe direitinho. Por isso que eu volto. Acho que tem que encontrar um ponto de equilíbrio nessa matéria.